Fala galera, aqui é Sérgio Barbosa, a voz do Brasil de fora do Brasil, mais uma vez aqui com vocês, fazendo um videozinho. Dizer uma coisa para vocês, claro, parabéns, nosso Mengão aí, campeão do nosso Rio de Janeiro. Tá aqui a minha camisa, uma das minhas camisas de Mengão, não é novidade para ninguém que eu sou um Mengão. Mengo, 31 anos que numa final o Vasco não ganha do Flamengo, hein? Ô Vasquinho, hein? Nossa! Aí, Marildinha, já era. Nem casando com um marido chamado Vasco, vocês conseguem. Um beijo para todos aí, minha galera do Brasil, minhas primas. Sérgio Barbosa, a voz do Brasil, de fora do Brasil, sem pretensão nenhuma aqui, falando com vocês. Diretamente de Alpharetta, Georgia. Aí, galera, muita coisa rolando aí no Brasil, né? Começar aí pelo ontem, dia 31 de março, um grande dia, uma festividade no Brasil aí, e essa polêmica idiota que não pode rememorar, comemorar. Claro que tem que comemorar. Foi o que aconteceu com o Brasil. Não estou apoiando nenhuma ditadura, entendeu? Só estou falando que esse dia se comemora no Brasil o dia em que foi posto para baixo a possibilidade do comunismo entrar no Brasil. Ou você acha que não? Você continua acreditando nesses papinhos aí da esquerdalhada que nós queremos democracia? Democracia? Comunismo não é democracia. Ah, mas eu quero um socialismo democrático. Não existe isso. Ou é socialismo ou é comunismo e pronto, não tem democracia para esse pessoal, não. E nesse dia 31 de março foi exatamente isso que aconteceu. João Goulart, o nosso presidente, fugiu porque viu que a casa estava caindo para ele, estava ficando feio para o ladinho, ele foi para o Uruguai lá e rapou fora, entendeu? E o Congresso se reuniu, com ditadura que tem Congresso se reuniu e elegeram Castelo Branco o presidente, acho que no começo de 4 de abril, alguma coisa. Comecinho de abril elegeu ele presidente. Eu lembro, eu era menino nessa época, tinha meus 5, 6 anos de idade. Tô velho, eu lembro dessa época da ditadura, eu lembro da preocupação dos meus pais, da preocupação dos familiares da rua, mas eu lembro também da segurança que era poder brincar na rua, andar na rua, trabalhar. Me lembro também do progresso que o Brasil teve na época dessa tal ditadura militar. Em 68 teve o AI-5, que realmente foi um poder mais autoritário, que por 10 anos pisou mesmo, mas por causa das rebeliões, por causa das revoluções. Agora, o Brasil está em estado de guerra. Você quer que o quê? Que esses grupos terroristas aí que matavam, roubavam, saqueavam, invadiam quartéis, roubavam arma dos militares, matavam. Eles matavam eles próprios. Se eles soubessem que tinha alguém entregando, eles iam lá, eles mesmos faziam um julgamento, matavam e executavam. Isso aí está provado, isso aí não adianta. A história, não tem como você mudar a história. Não tem como você reescrever a história. A história é essa. Esses grupos queriam implantar a ditadura do proletariado, que eram Lula e companhia. Sabe que Lula, Dilma, Dirceu, são tudo guerrilheiro fajuto, guerrilheiro que nunca deram um tiro, sabe como é que é? A Dilma ficava no carro escondidinha lá e depois veio com essa pompa aí que eu era sofrido. Eu não acredito nesses papos, pessoal, não. Sofreram. Eu tava vendo um dia desse aí uma palavra de uma pessoa que sofreu, realmente sofreu, contando, tinha tipo. Você acha que eu vou concordar com um troço desse? Isso é um absurdo. Mas era guerra. Existe guerra, morria dos dois lados. Não era só dos lados dos coitadinhos, dos guerrilheiros, dos terroristas, não. Então não vem com essa choradeira, esse mimimi aí agora, né? Que ninguém queria democracia porcaria nenhuma. Agora, a mídia desinformadora, entendeu? Pega essas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a ouvir a verdade e joga na cabeça dela por décadas, dizendo que foi uma ditadura, os militares, e o povo militar fica, coitado, né, massacrado, né? Porque, imagina, quem quer ditadura militar? Eu servi exército na época da ditadura. Meu presidente e o comandante do exército foi Emílio Garrastazu Médici. Olha, foi bom ser jovem. Para político corrupto não era bom, não. Para político revolucionário não era bom mesmo. Eu não era revolucionário. Eu só queria estudar, viver minha vida tranquilo e ver o progresso do Brasil. Eu tinha esperança no Brasil, o país do futuro, que até hoje está essa bodega
porque a esquerda sumiu. Entendeu? Então tá aí o que eu posso falar a respeito disso aí. Não tem como passar o passado, e por causa da internet não existia ainda, a maioria dessas pessoas que hoje são esquerdopatas aí, elas não tinham acesso à internet, não tinham acesso à verdade, não tinham acesso à realidade da coisa. E a própria escola, a própria aula de história, as coisas que dava na escola, era dizendo que era ditadura, que sei o quê, que os massacraram por causa desses 30 anos de esquerda no poder, que só destruíram o Brasil. Destruíram o Brasil. Então não adianta você ver que você vai para o meu lado, que não vai colar, e o povo brasileiro está cansado. Foi por isso que eles votaram no Bolsonaro. E está aí. Entendeu? Esses grupos terroristas mas não mesmo buscavam a democracia. Então teve que ter um grupo, um exército que chegou lá e botou para quebrar, pisou o sangue e expulsou eles. Entendeu? Basta ver as amizades do Lula, desse pessoal. Eles iam, quem era amigo deles? Fidel Castro, Chaves, só gente aí da esquerda alhada aí, apoiado pela Rússia, apoiado pela China, só esse pessoal. E aí, o que faz agora? Ah não, eles queriam democracia, até hoje tem democracia na China, tô vendo. Cuba, né? Venezuela, um ótimo exemplo aí de democracia. É isso que esses panacas queriam e querem, só que dançaram no Brasil. Vou nem falar em Foro de São Paulo, tem muita prova. Não dá para você escrever a história e mudar a história do que aconteceu. Esse pessoal são ferrados mesmo, e que se dane eles, entendeu? Bolsonaro em Israel, poxa, dá orgulho de ver na televisão aqui nos Estados Unidos, Bolsonaro chegando em Israel, sendo recebido no avião pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, recebeu para a esposa dele lá, e com a pompa de governo, de chefe de Estado, muito bom mesmo. A primeira vez que um presidente, um estadista brasileiro, visitou o Muro das Lamentações, bonito, muito bom de ver. Estou orgulhoso do Brasil. Até esses panacas aí que falam, o presidente foi no cinema. Não pode, é absurdo o presidente ir no cinema. Imagina um deputadinho do PT, o presidente foi no cinema. A situação do país está assim, o presidente foi no cinema. Imagina, cinema. É muito retardado, né, esse cara? Então tem que socar. Cara, essa cambada de vagabundo, né? Picaretagem, né? Agora o Brasil foi lá, tá lá resolvendo, entendeu? Agora, quando o Lula foi a Israel, foi mal recebido. Não foi recebido no avião. Foi mal recebido. Por quê? Porque ele não quis levar flores no Museu do Holocausto. Você acredita nisso? Que o Lula não quis levar flores. Que coisa feia que ele fez, né? E o que mais que ele fez? Ele foi para a Palestina e levou flores no túmulo do Yasser Arafat. E Arafat foi um terrorista vagabundo que trouxe essa Palestina até hoje em guerra, nunca aceitou um acordo com Israel, e está até hoje essa miséria, usou os palestinos como escudos enquanto eles atacavam Israel, usavam, botavam as crianças, escola, eles faziam sempre seus quartéis generais dentro de escola primária, dentro de creche, para Israel não poder atacar eles lá. Usou criança como escudo, esse Arafat. E o Lula foi lá levar. Então o Lula, uma vez eu estava vendo um cara desse aí da igreja. Como é que é? Nossa, me infartou a palavra agora. Um líder desse religioso, judeu, entendeu? Numa sinagoga falando. Falou, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Lula é pessoa não grata aqui. Ele só não foi expulso do país porque nós temos uma relação boa com o povo brasileiro e não é com esse Lula idiota. Imagina, que vergonha, né? Isso já viu o que aconteceu com o Lula, né? Não rolava grana, não tem trambique, por isso que só se arrumava com Irã, Iraque, com essas porcaria aí, porque é onde rolava as propinas, rolava as granas, com a cambada de vagabundo, picareta, safado, assassino. Essa é a conexão deles. Então, Israel é um país menor que o estado de Sergipe, imagina. Menor que o estado de Sergipe. Uma potência que é Israel, o mundo inteiro respeita Israel. Israel com tecnologia. Me diz uma coisa aí, a maioria dos prêmios nobres de tecnologia, de ciência, a maioria dos crânios desse mundo são judeus. Por que será, hein? Por que será? Como o Sergipe é um estado maior do que... Por que não vem nenhum prêmio Nobel do Sergipe? Quantos prêmios Nobel o Brasil tem mesmo? Sei, nenhum, tá bom. É ridículo, entendeu? É ridículo, não dá para comparar.
e tem que colar com esse pessoal mesmo, tem que colar com os bons. Os bons colam com os bons. Entendeu? Estamos aí enrolando. E outra coisa interessante, um vídeo que eu vi muito interessante aí, Bolsonaro, na última entrevista que ele teve aí no Twitter aí, na live que ele deu aí, quinta-feira, ele conversando que a Embratur estava patrocinando um jantar, a farra do boi lá, a Embratur, patrocinando um jantar que ia custar aos cofres públicos R$290 mil, com direito a cantor Alceu Valença, ia ser uma festança, aquelas coisas, né, que os funcionarismo ama fazer, né, mamar na testa do governo. Só que o Bolsonaro descobriu, entrou em contato com o ministro, falou, ó, cancela o jantar, cancela Alceu Valença e demite essa diretora aí da Embratur aí, que não pode aceitar um troço desse aí. É a coisa mais engraçada. É que isso é só o mito imitando, né? A coisa mais engraçada foi que ele virou para o ministro das Relações Exteriores, que está do lado dele, foi, ministro, eles vão ter um jantar lá também no Itamaraty? O ministro, não. Eu ri muito com essa história. É uma figuraça esse presidente. Ó, mais um orgulho do presidente aí, botou para enjambar em cima dele, tem que acabar com isso mesmo, acabar com essa farra da roubalheira. 290 mil? Sei lá, mas 290 mil não é tanto dinheiro assim. Não é tanto dinheiro, mas é dinheiro do povo. É dinheiro do povo, que podia estar sendo ajudando em um hospital aí, passando miséria aí, não tem leito, não tem nada, não tem remédio para dar para os carentes. E tá assim, panaca aí mamando aí na Embratur fazendo jantar. Não dá, né? Não dá. Bota para quebrar mesmo. Bota para quebrar mesmo. Agora tem uma última notícia, uma notícia ruim, que eu vou dar, a última notícia que eu vou dar para vocês aqui, que esse será o meu último vídeo. A partir de hoje não farei mais nenhum tipo de vídeo, então sinto muito. Aí a galera aí, foi bom enquanto durou. Quero que vocês saibam que não dá, sabe? Porque o pessoal não assiste muito, o pessoal não dá like. Peço para dar like, ninguém dá like. Peço para comentar, ninguém comenta. Então, sei que tem uma galerinha aí que adora criticar. Sei que tem uma galerinha que adora olhar para mim e falar assim, o que esse babaca tá pensando que ele é? Voz do Brasil, de fora do Brasil. Tem um monte de otário que fala assim, o que esse cara pensa que é? A voz do Brasil? Eu não sou a voz do Brasil de fora, eu sou uma das vozes do Brasil de fora do Brasil. Eu amo o Brasil, mas esse será o meu último vídeo. Agradeço a assistência de todos, os likes que todos me deram aí, a galera toda aí, meus 5 mil pessoas do meu Facebook. De qualquer maneira, valeu, obrigado aí, Sérgio Barbosa. Último vídeo aí, Voz do Brasil de fora do Brasil. BUM! 1º de abril! 1º de abril! É ruim. Vou continuar enchendo o saquinho de vocês. A vaquinha tá rindo, ó. Mengo. Que mané acabar com os vídeos aqui. É 1º de abril pra vocês aí, ó. Vocês vão ter que me aturar por muito tempo. Fazer muito vídeo, vou incrementar. E outra coisa, os próximos vídeos, ó, eu fiz uma cocada hoje. Vou até botar uma foto agora pra vocês verem na social media. Fiz uma cocada essa noite, boa pra caramba. Eu queria até fazer um vídeo, mas tava meio tarde, preciso de alguém pra ajudar, dar pausa, porque demora mais de 1 hora fazer uma cocada. Então eu resolvi não fazer dessa vez não. Mas um dos próximos vídeos que eu vou fazer vai ser com meu filho no estúdio dele, Sérgio Filho, botando pra quebrar, mostrando as músicas que estão falando, mostrando os beats que estão lançando. Vocês vão gostar do vídeo, tá bom? Pessoal, Sérgio Barbosa, Voz do Brasil, dá um like aí. Mais uma vez aqui, de Alpharetta, Georgia. BUM!